Boa noite. Estamos no ar com mais um Planeta SPN. Hoje vamos falar sobre as questões que envolvem a atuação das Forças Armadas e da Polícia Brasileira na segurança pública. Eu sou Ivan Trimigliozzi e vou entrevistar Priscila Vilela. Ela é mestre em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas e também é pesquisadora do grupo de estudos sobre conflitos internacionais. Obrigado por ter vindo, Priscila. Obrigada pelo convite. Para participar, envie sua pergunta para o site www.facebook.com/agência de jornalismo. Bom, Priscila, a primeira pergunta que eu quero te fazer, o que está acontecendo no caso brasileiro? Há uma inversão de papéis entre a Polícia Militar e o Exército? Eu não chamaria de inversão de papéis, assim. O que está acontecendo, e é visível à população, é que as Forças Armadas têm cada vez mais assumindo algumas funções de polícia, e a participação no Haiti tem muito a ver com isso, do treinamento que eles estão tendo lá. Na pacificação das áreas urbanas do Haiti, está sendo utilizada para a pacificação de algumas áreas no Rio de Janeiro. E, por outro lado, a polícia tem um treinamento muito militarizado, instrumentos militares, né? Então, armamentos que normalmente não é comum que sejam utilizados pela polícia. E eu acho que, em vez de inversão, eu acho que as questões de segurança nacional e segurança pública, elas têm cada vez mais se confundindo, e com isso a função atribuída às Forças Armadas e à polícia se confundem também. E acho que a razão disso, especificamente no caso do Brasil, mas que tem acontecido em muitos países, é a redefinição do próprio papel das Forças Armadas, né? Então, o que acontece hoje no Brasil, a América do Sul é uma região extremamente pacífica, o Brasil não tem conflitos territoriais, fronteiriços com nenhum dos seus vizinhos, se relaciona bem com todos. E, por outro lado, é um dos países que está no topo de índice de homicídios e violência, o que resulta de que os desafios internos acabam sendo muito mais violentos do que os desafios externos, que seriam a prerrogativa das Forças Armadas. Então, acho que isso tem trazido a redefinição para que servem as Forças Armadas, se a gente está enfrentando uma violência interna tão grande, e a função delas, que é de resguardo das fronteiras, no fim, não tem muito um inimigo para lidar, né? E, por outro lado, a polícia que encontra um desafio super violento e tem tido treinamentos mais parecidos com o que normalmente seria atribuído às Forças Armadas. Para situar um pouco melhor nosso telespectador, você poderia explicar exatamente o que seriam os termos policialização das Forças Armadas e militarização da Polícia Militar? Claro, é mais ou menos esse o processo, né? As Forças Armadas atuando como polícias, ou seja, no Brasil a função das Forças Armadas é de defesa da pátria, e só que tem uma constitucionalmente, né? Mas ela também tem uma função de resguardo da lei e da ordem, que foi uma concessão praticamente dada aos militares na Constituinte, que é considerado um instrumento autoritário, né? Porque, na verdade, esse resguardo da lei e da ordem dá às Forças Armadas a possibilidade de atuar na segurança pública ou contra manifestações, coisas que a gente tem visto acontecer. E, como eu disse, essa formação mais policial que as Forças Armadas têm tido no Haiti e têm trazido para o Brasil tem sido empregada na segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, né? As Forças Armadas, em nome do combate ao tráfico de drogas, têm sido chamadas pela população e têm sido empregadas e bem aceitas em funções de segurança pública. Então, isso seria a politização das Forças Armadas. Por outro lado, a militarização da polícia é aquilo que a gente falou, o treinamento das polícias militares, principalmente, como o próprio nome diz, é muito militarizado, né? Assim como a doutrina que eles empregam na ação de polícia. Então, o que isso significa, né, dizer que as polícias são militarizadas? As Forças Armadas, por exemplo, são treinadas para enxergar o outro, quem ele vai combater, como um inimigo, e um inimigo que deve ser eliminado. Então, em situações de guerra, as Forças Armadas são treinadas para aniquilar o inimigo. E esse é o tipo de treinamento que a Polícia Militar tem
empregado principalmente as forças especiais. E quando se trata de um combate, não chamo nem de combate, né, de uma situação de crime, que é isso que a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Federal e Civil deveria se preocupar. De combate ao crime interno, na verdade, ele está diante de um cidadão e não de um inimigo. Então, por mais que aquele indivíduo tenha cometido um crime, ele tem que julgar como crime, não atuar como se fosse um inimigo, isso que tem acontecido. Inclusive, os armamentos da polícia são muito sofisticados, armamentos que, como eu disse, normalmente não são atribuídos à função de polícia, e sim à função de exércitos, né? Bom, agora vamos saber o que os paulistanos pensam sobre a interferência do Exército na segurança pública. A nossa repórter Carolina Pimentel foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Eu sou a favor da desmilitarização da polícia, então eu acredito que a intervenção do Exército na segurança não seria eficaz. Eu acho que a polícia, na verdade, precisa de uma reformulação, assim. Eu acho que o Exército tem funções constitucionais diferentes da polícia. A polícia tem o poder de Estado para reprimir, cuidar da sociedade. O Exército tem funções institucionais de cuidar das fronteiras, né? Eu acho que deve interferir sim, porque quanto mais segurança melhor, e hoje a segurança atual aqui de todo mundo não tá boa, né? Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que tem vários problemas mais graves do que simplesmente a intervenção do Exército poderia resolver. Eu acho que é muito mais profundo que isso. E eu acho que não, eu acho que a polícia resolveria, não do jeito que está, mas poderia resolver melhor que o Exército. Bom, na realidade eu acho que eu sou contra também a intervenção militar. Eu acho que o Exército tem que cuidar mais da parte bélica e problemas com outros países, proteger fronteira, etc. Bom, Priscila, eu queria que você comentasse um pouco a opinião dos paulistanos. De fato, as Forças Armadas e as polícias, elas têm atribuições constitucionais diferentes, isso é muito importante. As Forças Armadas têm atribuição de defesa da pátria, do resguardo da Constituição e da lei e da ordem, né? E, conceitualmente, o papel das Forças Armadas em qualquer país democrático no mundo é a defesa do território e da soberania do país. Então, de fato, a função das Forças Armadas deve ser o resguardo das fronteiras, das questões de segurança nacional, das questões de território, como é constitucionalmente estabelecido e determinado a ela. Já as polícias, a Polícia Federal, que é a polícia, o tráfico de drogas, por exemplo, que é um tema que está no centro desse debate, é uma atribuição da Polícia Federal, segundo o artigo 144 da Constituição, e as polícias militares são estaduais e a atribuição delas é de repressão ostensiva e resguardo da ordem interna, né, da segurança pública, assim como a Polícia Civil tem atribuição da inteligência e também da segurança pública. Entendi. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco do Planeta SPM. Em breve voltaremos com a nossa entrevistada Priscila Vilela para falar um pouco sobre o papel das Forças Armadas no Brasil. Voltamos já.